Salve galera, primeiro ano. Então agora a gente vai começar a falar um pouco sobre a filosofia patrística propriamente dita, uma vez que num primeiro momento o professor fez uma contextualização histórica do que a gente chama de cristianismo, né? Do surgimento do cristianismo, certo? Então nós temos que ter presente algumas coisas. Primeiro, os primeiros 3 séculos do cristianismo não havia necessidade de uma sistematização do pensamento teológico. Por quê? Porque as comunidades viviam separadas umas das outras. Quando o cristianismo torna-se uma religião oficial, com Constantino então cria um concílio, né, entre todos os bispos cristãos naquela época. Eles elegem 4 textos que são os textos sagrados, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, tá? Lá dos evangelhos, e faz então aquela declaração pública do que é Jesus, né? Através do credo niceno-constantinopolitano. Então, num primeiro momento, não havia essa necessidade. Quando a igreja se torna oficial em Roma, surgem os críticos a essa doutrina, né? Uma doutrina cristã que aparentemente, né, sobre as vistas dos então pagãos que agora estão se convertendo ao cristianismo, está carregada de contradições, está cheia de contradições. E é aí que entra a necessidade de haver uma sistematização, certo? Do pensamento cristão. Então, num primeiro momento, o cristianismo vai repudiar algumas doutrinas que são consideradas doutrinas pagãs, como por exemplo o epicurismo, né? Porque o epicurismo ele não aceita uma autoridade e a questão do sexo ela é vista como fins liberais, digamos assim, ok? Não há necessidade de você criar instituições como a própria família. Também revoga ou não aceita o ceticismo, quando há necessidade de uma prova, né, e que não existe uma verdade que seja absoluta, já que no credo se vai dizer que existe sim uma verdade absoluta. E é aí que entra então Agostinho, tá? Agostinho, para nós entendermos um pouco, ele não era cristão inicialmente. Ele era um estudante de filosofia. Ele, quando vai estudar então em Tagaste, em Cartago, ele tem uma vida que era considerada libertina, porque ele se juntou ao que seria chamado concubina, né? Seria o equivalente à prostituta, essa palavra, mas na época não era visto como algo ilegal, certo? Seria como se fosse um pré-matrimônio. Mas ele se entrega às bebidas, às comidas, ao sexo por sexo. Desse relacionamento, ele tem um filho chamado Adeodato, que depois acaba morrendo com 16 anos. E Agostinho, né, nesse período, né, falando da biografia dele, com a morte do filho e da sua esposa, é que ele vai se converter ao cristianismo. Então, o que antes ele via, né, como uma leitura, como ele mesmo dizia, patética, que seria a leitura dos evangelhos, agora então ele se debruça a estudar esses evangelhos, certo? Por isso que ele é considerado doutor dentro da Igreja Católica, ele recebe o título de santo, né, por conta desse processo todo. Tanto que nesse processo de conversão existe um livro que ele mesmo escreve, que é chamado Confissões, que ele tenta demonstrar o período em que ele estava então na escuridão, vivendo uma vida devassa, e como que ele encontra o caminho para Deus, né? Por isso é chamado de Confissões. Então, gente, nesse primeiro momento, né, Agostinho, agora convertido, ele se coloca numa busca de elucidar os problemas teológicos, tá? Ou seja, ele vai tentar sistematizar o pensamento teológico
o pensamento doutrinário do cristianismo. Aqui eles estão lançando as bases do pensamento cristão, certo? E Agostinho, assim como Santo Ambrósio e outros santos chamados santos doutores da igreja, eles vão fazer esse trabalho, tá? Justamente para acabar com as críticas que existiam em relação ao cristianismo que está surgindo naquele período. Agostinho, antes da conversão, ele era seguidor de uma doutrina, de uma seita que existia lá em Roma, que era o maniqueísmo. E num primeiro momento, Agostinho, ele usa o maniqueísmo para criar então essa doutrina. Só que ele vai vendo que o maniqueísmo deixa lacunas, certo? Deixa contradições. Então, aos poucos, Agostinho ele vai se distanciar do maniqueísmo, né? Aqui tem alguns desenhos que tentam elucidar, né, esse conceito. Então, o maniqueísmo, o que ele acredita? Que existe o bem e existe o mal, certo? Isso é chamado de dualismo. São dois, bem e mal. Esse dualismo ele visa, vamos dizer assim, ele visa demonstrar que o bem e o mal estão em guerra constante. Eles nunca conseguem se juntar, certo? Eles são opostos um do outro, né? Por isso que existe, inclusive, alguns discursos, né, que pessoas ainda usam, né? Como, por exemplo, estamos em guerra contra o mal, né? Temos que vencer o mal. Então, isso é o maniqueísmo. Agora, Agostinho vai se distanciar desse maniqueísmo, né, a partir de uma perspectiva agora platônica, certo? Usando Platão, certo? Ele vai abandonando, por quê? Porque uma das críticas que se fazia, né, que é justamente a crítica em cima do maniqueísmo, seria o seguinte, e isso são os peripatéticos falando, tá, gente? Né, os críticos ao cristianismo. Eles diziam o seguinte, lá no Antigo Testamento, né, que é de origem judaica, não é cristã, é judaica, nas leituras sagradas diz que Deus é o Criador de todas as coisas, certo? E que Deus criou todos os seres, né? Os seres humanos, criou homem, mulher, criou os anjos, criou os arcanjos, tudo foi criado por Deus. E eles diziam o seguinte, se tudo foi criado por Deus e tudo provém da vontade de Deus, é Deus também o criador de Lúcifer, né? Está aqui uma imagem de Agostinho confrontando então o suposto Lúcifer, o próprio diabo, né? E Deus então criou Lúcifer. E Deus já sabia o que Lúcifer iria fazer. Se tudo vem da vontade de Deus, né? Então Deus é o responsável por existir o mal. Deus é que criou o mal. Essa é a crítica que eles fazem contra os cristãos. E aí Agostinho vai ter que desfazer essa crítica, certo? Porque é uma crítica bastante pesada. Então, qual é a saída de Agostinho? Então, Agostinho ele vai dizer que o mal é apenas a ausência do bem. Não possui uma existência própria, assim como as trevas, que são apenas a ausência de luz. Ora, você entra dentro do teu quarto, tudo existe lá dentro. Se você está com a luz desligada à noite, né, você vai andar no escuro. Nesse andar no escuro, para você não tropeçar, você vai ter que buscar a luz, você vai ter que ligar a luz, né? Se você ficar só no escuro dentro do quarto, daqui a pouco você encontra aqui, né, da cama com o teu dedinho minguinho lá do pé, né? Então há necessidade de buscar a luz. A luz seria então Deus. Então o que Agostinho vai
desenvolver enquanto doutrina. Ele vai dizer o seguinte: Deus criou todos os seres humanos, tudo, os seres humanos, os anjos, e Deus criou todos eles no amor, num amor incondicional. E se Deus criou todos os seres em um amor incondicional, Ele deu também a liberdade a todos os seres de escolherem estar na presença dEle, que é estar na graça, que é estar na luz, ou afastar-se dEle, né, ir para a sombra, ir para as trevas. Então vejam, gente, que o que ele está dizendo, o mal não é o oposto do bem. O mal é apenas a ausência do bem. É quando você estaria então em um processo de pecado. Agora, você, graças ao livre-arbítrio, isso acontece também por causa do livre-arbítrio, você pode tomar consciência dos seus erros, ligar a luz lá do quarto e andar na luz, né? Estar na presença de Deus. Assim você vai ter um caminhar agora sem risco de tropeços, certo? Agora, por que isso é importante? Porque graças a essa ideia vai poder existir o conceito de perdão, né? Vai poder existir o conceito de remissão dos pecados, tá? Isso Agostinho escreve numa obra chamada De Civita Dei, a Cidade de Deus, que mais adiante vai dar origem a esse brinquedinho aqui, esse livro, tá? Que é o Catecismo da Igreja Católica, né? Tanto que aqui ele fala, né? Aqui não propriamente, mas no livro aqui, ó, De Civita Dei, a Cidade de Deus, ele diz o seguinte: olha, existe todo um processo. Por exemplo, você está vivo e está em desgraça, está no pecado. Se você morrer, você vai sofrer a danação dos teus pecados. Mas se no ato da morte você pedir perdão, e esse pedido de perdão for de coração, você pode receber esse perdão, você vai ser perdoado, né? Ele fala do processo do moribundo, não é nem vivo nem morto, ok? Só para nós entendermos um pouco esse processo. Então o filósofo assumiu definitivamente a religião cristã, e ele então vai usar para esse conceito do livre-arbítrio um outro filósofo, que é o próprio Platão, tá? Daí o grande interesse que a filosofia tem sobre esse período da filosofia patrística, né? Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar tudo aquilo que Platão ensinou, daquele dualismo da doxa e da episteme. Lembra que a doxa é o fundo da caverna, é o mundo material, físico, que isso vai ser traduzido no cristianismo como algo pecaminoso. E se você olhar, por exemplo, todos os preceitos de pecado dentro do cristianismo, eles estão associados à carne, né? Ao corpo. Por exemplo, a gula, né? A alimentação, isso é considerado pecado, porque é uma vontade do corpo. A preguiça, galera que não está fazendo as atividades, de novo está em pecado, porque é o mal do corpo. Agora, você tem que mirar nos bens da alma, a ciência, a caridade, que são todos preceitos relacionados à alma. Então, isso são conceitos de Platão que Agostinho vai embutir no cristianismo, certo? Então, tudo que é do corpo, você deve abandonar. Tudo que é da alma, você deve utilizar. A alma, agora, o professor está falando dentro de uma condição de ideias, né? As ideias puras, da qual Platão fala, certo? Então, Agostinho ele vai sistematizar Platão dentro da doutrina cristã. O dualismo continua existindo, só que agora o mal não é o oposto ao bem, mas o mal é a ausência do bem. E quando que você vai para o mal? Você vai para o mal quando você obedece às vontades do corpo, né? Como a gente costuma dizer, as vontades da carne. Agora, você está no bem quando você pratica as vontades da alma, né? O que Platão ensina, que existem as ideias puras,
certo? As ideias divinas, e isso Agostinho vai traduzir então para o cristianismo, certo? Espero que o professor tenha se feito entender dentro desse processo. Temos aí algumas perguntinhas sobre filosofia patrística. Se vocês tiverem dúvidas, o professor sempre está disponível, né, para de repente, professor, a gente quer uma aula online, nem que seja um aluno só. Entre em contato comigo, o professor está no grupo de vocês lá do WhatsApp, a gente vai, agenda um horário ali e aí o professor explica, certo? Fiquem bem, cuidem-se, pandemia tá aí, só sai de casa se houver necessidade. Até mais!